Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos aqui para falar sobre as palavras do Masaaki Sama, que ele realizou no encontro internacional de seguidores de Meishu Sama da Igreja Mundial do Messias, que foi no dia 7 de julho de 2019, lá em São Paulo. Bem, eu também estava presente naquele dia. Foi realmente um dia inesquecível. O entusiasmo das pessoas, a serenidade também da cerimônia. Bem, tudo estava maravilhoso. Eu agradeço todo o empenho da Igreja Mundial do Messias e de seus dedicantes. Vocês realmente fizeram um belíssimo evento. Vocês estão de parabéns, tá? E realmente foi muito gostoso estar presente naquela atmosfera, naquele ambiente espiritual, paradisíaco, celestial realmente. Bem, hoje estou aqui para falar sobre as palavras que o Sr. Masaaki trouxe até nós. O Sr. Masaaki, ele é o futuro quinto líder espiritual da Igreja Mundial do Messias. Ele é filho do atual quarto líder, que é o Sr. Yuichi Okada, que é conhecido por Kyosho Sama, e ele costuma trazer para as pessoas, compartilhar com as pessoas em suas palestras o que ele entende das palavras, das orientações do atual líder espiritual. E eu sou muito grato por ele fazer esse trabalho de compartilhar com a gente o entendimento dele, porque isso também confirma muitas coisas que nós estamos pensando e compreendendo das palavras de Kyosho Sama. Então, realmente foi uma palestra que não foi extensa, foi bem concisa, mas, nossa, foi no âmago da questão para muitos de nós brasileiros, que temos interesse em compreender cada vez mais essas palavras do líder espiritual, neto de Meishu Sama, que vem trazendo para nós, por meio das suas intuições também, uma atualização da teologia de Meishu Sama. E foram 3 pontos que me chamaram muita atenção, que realmente com certeza foram inspirados por Deus e que vão fazer uma grande diferença, eu acredito, na vida de todos aqueles que seguem Meishu Sama e estão ligados ao líder espiritual. Tá certo? Eu vou comentar então 3 pontos. E aí eu vou dividir esse vídeo em 3 partes para ficar mais curtinho e para todo mundo poder assistir sem problema nenhum, tá ok? Os 3 pontos serão os seguintes: a questão da missão da igreja e a missão do ser humano, falado pelo Sr. Masaaki. A questão da palavra Messias, tá? Será uma segunda parte. E a terceira parte será sobre Jesus e Meishu Sama, que foram 3 pontos que para mim foram muito importantes e que eu realmente gostaria de comentar com vocês, de compartilhar com vocês o que eu senti, o que eu pensei e muitas coisas que eu acredito que nós podemos compartilhar com nossos amigos também. Tá ok? Então vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto, ele falou o seguinte, que a conclusão de todos os ensinamentos de Meishu Sama, a conclusão da própria vida de Meishu Sama, é nascer de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Colocou isso como uma missão de todos os seres humanos e, consequentemente, missão da igreja, então, compartilhar essa boa nova com todas as pessoas do mundo. Tá? Bem, pessoal, essa aqui realmente é uma intuição que Kyosho Sama teve, porque Meishu Sama próprio nunca escreveu dessa maneira a missão do ser humano ou a missão da igreja dele, tá? Mas é uma intuição que Kyosho Sama teve, que de forma alguma difere dos ensinamentos de Meishu Sama. E eu queria primeiro falar um pouquinho sobre isso, tá? Algumas pessoas podem pensar, nossa, mas será que ele não está trazendo uma coisa tão nova que nem existe nos ensinamentos? Não, isso não está acontecendo, tá? Isso aqui é uma coisa muito simples, na verdade, que está muito claro nos ensinamentos de Meishu Sama. Por exemplo, nós temos um ensinamento bom senso,
né? Nesse ensinamento fala que o propósito último, né, assim, o último propósito, o propósito final da fé é a formação de homens perfeitos, tá? Então, se você parar a pensar, né, o propósito final da fé é a formação de homens perfeitos. Quando você pensa em perfeição, o que lhe vem à cabeça, sabe assim? O que seria um ser perfeito? É Deus, não é verdade? Então, um homem perfeito seria o quê? Um ser humano divino, seria um filho de Deus. Então, a formação de seres divinos, a formação de filhos de Deus é o propósito final da fé. Está lá no ensinamento de Meishu Sama. Não é muito difícil perceber isso, né? Mas não é só isso, não. Tem vários outros lugares, né? Por exemplo, um ensinamento que ainda não tem traduzido em português, nos livros, né? A maioria eu nunca vi, mas tem no meu site, também vocês podem procurar, tem lá, tá na seção Inspire-se, que é o ensinamento, a religião e a possessão divina, tá? Em que Meishu Sama fala, né? Possessão por divindade, vamos dizer assim, né? Então ele fala o que é uma divindade. A divindade é um ser humano perfeito, né? Meishu Sama é categórico. Ele fala que o objetivo da fé é a formação desse ser humano perfeito. E que todo ser humano perfeito é uma divindade, ou seja, né, como eu falei, né, tá ali no bom senso, tá ali nessa religião e possessão divina, possessão por divindade. Tá muito claro que o objetivo da fé é essa transformação do ser humano, essa formação dele em um ser divino, numa divindade. Bem, é bem interessante o termo que foi traduzido como homem perfeito, tá? Em japonês é o nome Kanzen Ningen. Tá? Kanzen Ningen. Ninguém é ser humano. Kanzen é completo, pleno, algo que chegou à sua completude, à sua plenitude, vamos dizer assim. Então é muito interessante, é como se o ser humano possuísse dentro dele todas as potencialidades divinas. E essas potencialidades divinas, então, elas florescem, elas chegam ao seu auge, à sua plenitude. E com isso o ser humano se torna divino, se torna um verdadeiro filho de Deus. Ou ainda, nas palavras de Kyosho Sama, um verdadeiro filho de Deus, um Messias. Isso aqui também é o segundo ponto que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Mas o que eu gostaria de falar sabe, Kanzen Ningen, então, que é um ser humano perfeito, um ser humano pleno, tá? Em outras palavras, o que quer dizer isso? Meishu Sama deixou muito claro em seus ensinamentos que todo ser humano possui dentro dele uma alma de Deus, e que quando nós seres humanos, essa consciência humana, tá? Ela se identifica com essa alma de Deus, com esse ser divino que habita dentro de nós, quando ela se identifica com ela, ou seja, quando ela passa a pensar como, né, um ser divino, agir como um ser divino, quando ela se identifica, ela passa a pensar, sentir e agir como um ser divino, então ele consegue se desenvolver a ponto de se tornar um ser humano pleno, tá? Pleno de suas capacidades, de seu potencial divino, tá? Essa é a missão da religião, segundo Meishu Sama. E isso agora foi dito de uma nova maneira, tá? E por que essa nova maneira ela é incrível para mim, tá? Eu acho ela realmente uma grande inspiração divina. Porque essa missão que Meishu Sama falou é uma missão que não é uma novidade. Isso está em muitas tradições espiritualistas, mas talvez estivesse difícil para quem está lendo, né, os ensinamentos de Meishu Sama, muitas vezes captar essa mensagem ou passar essa mensagem para frente. E aí, de repente, Kyosho Sama, o líder espiritual, estudando os ensinamentos, teve essa inspiração de falar que a missão é nascer de novo
como verdadeiro Filho de Deus, um Messias. Quando Kyoshi Sama teve essa inspiração? Gente, Kyoshi Sama criou, por meio dessa forma de dizer, uma missão que já existia, já estava clara, mas com essa forma de dizer, ele criou um ponto convergente com todas as, ou a grande parte, não sei se todas, mas grande parte das tradições espiritualistas, principalmente o cristianismo, né? Principalmente aqueles que acreditam, por exemplo, em Jesus, né? Mas não só no cristianismo, em muitas outras tradições espiritualistas, a questão de nascer de novo, de se tornar um verdadeiro Filho de Deus, de você se tornar um ser divino, um verdadeiro Filho de Deus, um Messias, tá? Isso aqui, gente, está criando um ponto convergente. Quando você começar a falar para as pessoas, olha, a missão da minha fé é que todo ser humano, toda a humanidade se torne um verdadeiro Filho de Deus, nasça de novo como verdadeiro Filho de Deus, não vai ser difícil para a pessoa entender, tá? Mesmo uma pessoa que seja um agnóstico, que não tem religião, ele vai entender que essa fé está dizendo que tem um desejo de edificar o caráter humano, tá? Isso é uma das formas até que Meishu Sama explicava, tá? De uma maneira mais simples, por exemplo, o significado dessa missão, né? Uma pessoa que é agnóstica, que talvez não compreenda profundamente a questão da fé de Deus, por exemplo, mas ela não vai ser difícil dela imaginar também, tá? Poxa, eles querem edificar o caráter humano, tornar o ser humano melhor. Isso é bom, né? Um cristão ou um espírita, por exemplo, vai compreender, eles estão falando a respeito de nascer de novo, de entrar no paraíso, de dar frutos do Espírito, né? E isso é uma questão que é muito boa, é uma missão muito boa, né? Nós também concordamos, um agnóstico concordaria, um espírita, um cristão concordaria. Bem, muitas outras tradições esotéricas também falam sobre essa questão da identificação, né? Você se identificar com o eu divino, tá? E você realmente se tornar um ser humano completo. Isso também existe em outras tradições esotéricas. Então, com essa forma de dizer, clareou, sabe? Deixou assim realmente muito simples e convergindo com outras tradições espiritualistas também, tá? Por isso eu achei realmente maravilhoso, eu fiquei muito feliz em ouvir de forma tão clara, tá? Que o objetivo de todos os ensinamentos de Meishu Sama, a conclusão da sua vida é isso, porque vai deixar muito claro para todos aqueles que seguem Meishu Sama onde a gente precisa chegar, de uma forma que também é compatível para que pessoas que não conheçam os ensinamentos de Meishu Sama também entendam esse significado, tá? Então, realmente, eu fiquei muito feliz, achei muito interessante, tá bom? E fico entusiasmado de esperar para ver, né, como vai ser o futuro dessa nova igreja que está surgindo, a Igreja Mundial do Messias, porque com uma missão tão clara e tão universal como essa, eu acredito que realmente, como o próprio Masaaki falou, o futuro dessa igreja é brilhante, tá certo? Então, eu queria agradecer muito ao Masaaki, tá? Masaaki Sama, né? O senhor Masaaki, por ter falado dessa maneira, explicando para aqueles que estavam presentes essa nova missão, vamos dizer assim, que é uma missão que sempre existiu, tá? Mas essa nova forma de falar é realmente muito gratificante. Muito obrigado, Masaaki Sama. Você gostou do nosso conteúdo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e lembre-se de ativar o sininho para receber as novidades. Você pode também visitar o nosso site e nos seguir no Instagram ou no Facebook. Muito obrigado, fique com Deus.